Fala galera, aqui é o J. Lima do canal Pobre Investidor. Bora para mais um vídeo. Galera, o assunto de hoje é o HGLG, né? O HGLG é um fundo. Eu já até comprei HGLG também, já vendi também faz tempo. Nós vamos falar um pouquinho dele, que é um fundo assim meio que muita gente fala bem desse fundo, né? Mas na realidade é um bom fundo, tá? É um fundo bem interessante, tá? Só que eficiência para o cotista em dividendo é zero, tá? Um fundo que não tem eficiência nenhuma, tá? E agora começou a cair, né? E muita gente começa a colocar a culpa na Selic. Não, que a Selic subir. A Selic já subiu, galera. Já subiu. E o HGLG, na hora que a Selic estava subindo, o HGLG estava subindo também, né? Então não faz sentido, tá? A Selic vai. A Selic para isso é alta. A população já é acostumada com isso já. Entendeu? Só que o pessoal tem que também entender o lado especulativo também, porque isso aqui é renda variável, tá? E muita gente esquece disso, né? E não é bem assim que funciona. Então vai ficar aí comigo no vídeo aí que eu vou, talvez nesse vídeo aqui, até você mude de ideia, alguma coisa, abra sua mente mais um pouco também, que às vezes a gente fica tão bitolado em fundo imobiliário, esse negócio, que não olha para nada, né? Termina comprando um fundo porque fulano comprou e eu vou comprar também. E é legal o fundo. Eu tenho renda passiva, que é uma coisa totalmente, não tem nada a ver, tá? E vamos colocar aqui. Vou fazer também uma leitura gráfica, tá? Vamos dar uma olhada no relatório também. O relatório vamos dar só uma passada, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Prioridade eu dou mais. O relatório tem que ler o relatório, porque você tem que saber o que é que o fundo está fazendo para você conseguir comprovar, confrontar, né? E eu passo isso na análise gráfica também, que é bem interessante. Acompanha aí no vídeo aí que talvez você comece a pensar mais um pouco, né? Antes de ficar escutando as pessoas falando que é bom, é bom, é bom, e na realidade é uma verdadeira furada, né? Galera, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda muito a fortalecer o canal, ok? Bora pro vídeo. Galera, então essa queda, vamos falar aqui dessa queda do HGLG, né? Para ver o que está acontecendo. Mas eu vou explicar melhor mesmo, galera, mas na parte gráfica. Vocês vão entender por que ele está caindo, tá? E aqui nós já vamos, eu vou passando aqui, nós já vamos discutir alguns assuntos, tá? Então ele fechou hoje ali já abaixo de 49, tá? Tem gente que compra esse fundo, né? 49. Eu não compro, eu já vou dar logo minha opinião se eu compro ou não compro esse fundo, né? Não compro esse fundo porque é um fundo muito caro, tá? É exageradamente caro, não vale a pena. Muita gente acha que vale, então compra, né? Não tem. Eu não estou aqui para dar indicação nem de compra nem de venda para ninguém. Tá? Se quiser comprar, você vai lá e faz a compra. Eu, particularmente, não compro a HGLG porque é um fundo que não vale a pena. Tá? O fundo não vejo eficiência no HGLG. Tá? Só para você ter uma ideia, aqui, o dividendo aqui dos últimos 12 meses aqui muito baixo, né? Então, o fundo, mas ele vai subir. Vai para onde esse fundo, né? Não tem mais, ele já teve o tempo dele, né? O tempo dele já passou, né? O tempo do fundo que o GLG crescendo, crescendo, crescendo. Eu vou mostrar mais atrás aí no gráfico, mais na frente aí no gráfico, só para vocês entenderem. Então hoje acabou, né? Não tem mais isso, né? Tá abaixo do VP, tá barato. Não tá barato, esse fundo é um dos mais caros que tem no mercado, tá? Tem uns aí que são caros, mas ainda você entende por que eles são caros. Mas a HGLG não, a HGLG é muito caro. Então fundo e baixa eficiência. Olha a variação nos 12 meses, né? Dá uma olhada só. Quer dizer, não faz sentido você investir seu dinheiro, né? Eu tenho a renda fixa que ela é muito mais eficiente do que isso aqui, né? Uma coisa assim, fora totalmente do contexto. Mas lá na frente eu vou mostrar para vocês o que é a renda variável, né? Porque muita gente fala, é renda variável, mas a pessoa acha que não. Renda variável é outra coisa, é uma coisa que vem do além ali, mas não é, cara. A renda variável ela é complicada, tá? Ela não é tão simples assim, ok? Então, a liquidez não precisa nem falar, o fundo. E esse fundo é bom, eu não vou falar assim que é um fundo ruim, é um fundo bom, é bem gerido, tudo, mas a gestão boa.
Tem vamos falar um pouco mais aqui na frente do relatório, né, sobre algumas incorporações que ele vai fazer também. Mas algumas coisas já que eu já vou passar aqui também, já vai estar no relatório também, não vou precisar nem passar também, tá? Então o número de cotistas aqui é um pouco mais de 573 mil cotistas, né? Já tem bastante cotistas esse fundo. Tem o valor patrimonial dele gigantesco, né? Mais de 7 bi, então é coisa que não dá para confrontar, né? Então, valor patrimonial dele é R$166. Aí que vem a questão, né? Você compraria por R$166? Olha que muita gente compra, tá? Muita gente vai lá e compra. É um erro gravíssimo, né? Principalmente para iniciante, tá? Você termina vendo a sua carteira derreter, tá? E para quê? Para nada, né? Daqui a pouco você termina vendendo as cotas, saindo do GLG com prejuízo. Por quê? Porque comprou errado, né? Comprou escutando pessoas falando que o fundo é bom, é maravilhoso, né? E não tem nada a ver, né, galera? Um fundo muito caro, exageradamente caro. Mais na frente eu mostro até para vocês pontos ali que eu conseguiria entrar no HGLG, ok? Quando estou pagando um rendimento de R$1,10, mas o mais interessante é aqui embaixo. Não vou falar nem nada de CDI aqui, é muito abaixo, um fundo assim, muito, não tem eficiência nenhuma, tá? Muito baixo. A eficiência talvez seja boa para o fundo, mas para o cotista é horrível. Tá? Olha só quanto está dando hoje, né, com essa cotação dele aqui no mês. Isso aqui é Selic, galera. Isso aqui é pegar um CDI aí, você está seguro, tá? Deixa seu dinheirinho no CDI, que é muito mais interessante, né? Sem risco nenhum. Daqui a pouco você vai ver seu patrimônio desabando. E aqui você vai ver o seu patrimônio desabar, tá? Desaba mesmo, tá? Não brinque não, isso aqui desaba. Então essa é a HGLG, fundo totalmente apagado ali. Faz muito tempo, eu comecei a comprar esse fundo e vendi. Tempo depois já vendi, porque... Por quê? Porque os fundos imobiliários eu entrei sem conhecer muito, né? Quando eu comecei a estudar mais do que a renda variável, como é que ela funciona, já mudei minha opinião totalmente. Hoje eu não faço, não é para eu entrar em um fundo eu preciso de margem, né, para isso. Se eu não tiver, nem penso em entrar. Então, renda fixa e pronto, vamos em frente, ok? Dá uma passadinha aqui no relatório só para a gente só fazer um comentário rápido aqui, tá? Porque tem alguns pontos aqui que é interessante, né? Porque ele vai falar da variação do IFIX, né? O IFIX está caindo, tal, esse negócio. Não vamos entrar nesse assunto que a gente já sabe, tá? Então, galera, aqui tem um ponto que é muito importante, tá? Um ponto muito importante para o cotista, quem vai entrar, tá? Para ficar atento, né? Não sair comprando, vou comprar porque é um fundo de logística, é um fundo bom. Não, não é assim que funciona, tá? A gente está lidando com renda variável, e renda variável já sabe, né? Quando ela começa a desabar, já era, tá? Então a única saída é vender as suas cotas, ok? Não tendo no prejuízo ainda, tá? Então o fundo aqui ele apresentou uma receita de R$1,24 por cota, tá? Ele apresentou uma receita, mas que gerou, né, para distribuição para o cotista de R$1. E ele vai, R$1,10, os 10 centavos, ele tem que colocar da onde? Caixa, né? Tem que usar o caixa, e ele sempre vem fazendo isso, tá? Sempre. Então é um fundo que ele gera R$1, só para você ter uma ideia da gravidade. No dia que ele chegar e não pagar, não tiver dinheiro já para cobrir esses 10 centavos, esse fundo vai tomar um tombo gigantesco, galera. Só por isso, só nessa movimentação. Então é um fundo que não faz sentido, né? É um fundo bom, ponto, acabou. Nada além disso, tá? E é um fundo bom assim, você olhando para ele, os números dele, tudo assim. Mas para o cotista que vai comprar, é um fundo horrível para você comprar, né? Então não vale a pena, tá? Então aí ele distribuiu R$1,10, colocando do caixa, né? Então esse é um ponto que tem que ficar atento, porque quando isso acontece, no dia que ele for pagar só R$1, vocês vão ver o que vai acontecer com esse fundo, tá? Então, o problema da alavancagem do fundo também é a alavancagem baixa, tá? Não tem nada que falar aqui. A alavancagem está dando 8%, né? E isso aqui é o que diz o relatório, tá? Então, não acredito, no relatório eu leio só para saber o que é que o fundo está fazendo, mas um ponto
a minha tomada de decisão, vou mostrar aqui na frente aqui, pra gente ver o que a gente vai fazer para comprar, se dá para comprar o fundo ou não. Aqui vai falar da 11ª emissão também, né, que deu uma boa grana também, um pouco mais de 532 milhões também, né? Foi um bom dinheiro. Aqui tem a parte aqui que já que o pessoal fala, não, ele está caindo porque da incorporação. Não é nada disso, galera, tá? Isso aqui não tem nada a ver, tá? Porque o fundo está caindo por causa disso aqui, está incorporando o LVBI e Brookfield também, né? Nossa, não tem nada a ver esse negócio aqui, tá? Ele vai fazer a incorporação e vai seguir, vai ficar um fundo maior ainda, tá? Gigantesco, e vai continuar crescendo, ele não vai parar, tá? Vai continuar. O problema já é outro. Tem a DRE do fundo também, não vamos nem... Já sabe a distribuição dele, tá? Então o valor distribuído foi de 50 milhões, né? Mas foi abaixo disso, teve que colocar uma graninha ali do caixa para completar. Só que aqui tem outro ponto. O caixa dele vem caindo, tá? Então, um mês, ele sempre vem, dá uns altos e baixos aqui no caixa dele, e ele sempre vem tirando uma graninha para colocar em cima, para deixar esse dividendo em R$1,10, tá? Na hora que der algum BO aí, esse caixa não der mais, né, para fazer para cobrir isso aí a briga é feia. Aí o pessoal vai falar, não, mas isso aí não, ele tem... Galera, é só começar a ter alguma inadimplência, né? Isso aqui nós estamos falando de renda variável, né? Economia, né? Risco, né? Então, a inadimplência aumentar um pouco ali, isso aqui já desaba, tá? E já era os dividendos de R$1,10. Aí ele vai pagar mais? Não vai, cara. Ele não vai pagar mais, tá? Esse fundo não gera, tá? Para ele gerar, pode até gerar R$1,10, vai demorar muito, tá? Mas muito, é chão ainda, tá? Então, isso. Galpões não vou falar aqui também, que os galpões dele é top, tá? Então, são uns galpões muito bons, então não adianta falar muita coisa sobre isso aqui, ok? Mas aí tem um ponto que é interessante, né? Porque vamos passar aqui para a parte gráfica dele também, que o cotista, tá? Ele fala muito não, porque para mim não interessa, eu compro em qualquer preço porque da minha renda passiva, vai gerar uma renda passiva. Galera, tudo gera uma renda passiva, né? Se você quiser colocar e investir em renda fixa, uma estratégia de renda fixa, você vai fazer também ter uma renda passiva. Todo mês você vai ter uma grana disponível ali para você também. Pode investir em CDB, em qualquer coisa ali. Todo mês você vai ter uma renda passiva também ali pronta, liga ali na sua mão também. Não tem... É tudo conversa, tá? Tudo coisas que as pessoas vão pegando, né? Vai pegando muita informação, sei lá, em vídeo, alguma coisa, e achando que é uma maravilha. Não é, tá? Não é bem assim que funciona. Vou explicar aqui porque é que ele está caindo o HGLG e também porque não tem como subir mais, tá? Não tem como, é teto, tá? É teto aí mesmo, não tem como. Lógico, renda variável a gente não sabe, né? Também pode acontecer porque nós estamos falando da parte especulativa, tá? Tem a parte especulativa também que a gente tem que colocar também isso na balança também, tá? Então, a HGLG hoje eu cheguei a pagar R$170 nesse fundo, só para você ter uma ideia. Hoje está ali nos R$148, tá? Só que o fundo imobiliário todo mundo já sabe, né, galera? É assim, você vai receber o dividendo do mês, esse fundo aqui mesmo, no final do mês ele está 148, né? 149, 150. Ele vai pagar seu dividendo, então é descontado, tá? É descontado. No outro dia a cota já cai. Então, se o fundo não for eficiente, que ele for ganhando força, sua cota não vai valorizar. Se ele ficar parado ali no tempo, ele vai desvalorizando com o tempo. Aí o cara fala, não, mas eu recebo renda passiva. Beleza, você pegou 10 mil de renda passiva. Mas se o patrimônio já caiu a metade, quer dizer, não vejo a vantagem nisso, tá? Então, o fundo imobiliário tem esse lado também, que é um lado assim bem crítico. Eu tenho essa crítica em cima. Por quê? Porque tem muita gente que fica tentando, não, esse fundo tá barato, tá uma maravilha, fundo bom, excelente. Hoje mesmo tem muita gente falando que tá na promoção, né? Eu não vejo nada na promoção em fundo imobiliário por enquanto, cara. Não vejo nada. Eu vou mostrar até para vocês aqui por quê, ok? Antes da análise gráfica, eu vou dar uma olhada aqui primeiro no IFIX, que vocês vão entender, né? Vamos olhar o gráfico do IFIX
Vocês vão entender também o gráfico do a HGLG, nós vamos falar dos dois aqui, tá? Então, galera, vamos dar uma olhada no IFIX, tá? Lembrando, galera, que esse gráfico aqui do IFIX, tá? Esse gráfico aqui, ele é salvo, tá? É um gráfico salvo. Então, hoje eu me dedico mais a aprender mais sobre a análise gráfica, esse tipo de coisa. Então, eu me dediquei mais a isso. Isso aqui, galera, é matador. Você tem que aprender a fazer isso, tá? Porque se você não aprender a fazer isso, você sai comprando ali igual os outros vão falando e você vai comprando, achando que é uma maravilha. Não é. Exemplo do HGLG, tá? O HGLG eu tenho certeza, ele bateu o seu topo aqui, foi dando, deixa eu ver aqui, o máximo dele aqui, R$162. E eu garanto que muita gente comprou esse fundo a R$162, tá? Certeza que muita gente comprou. Não vale a pena, galera, porque é uma loucura, né, você fazer isso, tá? Uma loucura. Vamos passar no IFIX aqui, eu volto aqui, eu vou explicar para vocês porque aqui é uma doideira esse negócio aí, é uma loucura mesmo. O IFIX, galera, é assim, eu estou aqui no gráfico semanal do IFIX, eu estou no gráfico do LG aqui, do HGLG também semanal, tá? Depois eu passo até para mensal só para vocês terem uma noção. O IFIX, galera, ele teve aquela queda muito forte, tá? Muito forte. Começou nessa região aqui, tá? Essa queda aqui, todo mundo lembra aí, foi em 2025. Foi uma queda bem complicada. 2024, 2025, foi uma queda muito forte. Que na verdade não foi uma queda forte, não, tá? Uma queda normal, tá? Uma queda normal. E na época, o pessoal alegava por quê? Não porque vão cobrar imposto dos fundos imobiliários, e a renda e a taxa Selic vai subir. A taxa Selic, se eu não me engano, aqui estava em 10 mais ou menos, 10,5, 11, sei lá, uma coisa assim. Depois eu vou até pesquisar, mas estava baixo mesmo. Taxa Selic começou a subir, né? E os fundos imobiliários também começaram a subir. Olha que coisa estranha, né? E o pessoal agora começa a falar, não, ele está caindo porque a taxa Selic vai subir. Galera, nada a ver, galera. A gente está falando de renda variável e como ela funciona no mercado, tá? Ela não funciona bem assim, tá? De repente você vai ter uma taxa Selic de 20%. Hoje está 14%, né? Tem em torno de 14%. Mas daqui a pouco você vai ver uma taxa Selic de 20% e os fundos continuam subindo, né? Então não é bem assim que funciona, tá, o mercado. Não é isso. Vocês têm que entender como é que ele funciona, né? Então aqui, só para você ter uma ideia. Então teve a queda, beleza, teve a queda. Só que assim, eu faço projeções, tá? Projeções gráficas, que ela vai me levar em algum ponto, tá? Então quando o fundo cai muito, eu consigo saber, mas consigo saber para onde, qual a direção que ele vai e alvos, né? Para ele, até onde ele vai. Então ele teve essa queda aqui, eu já sabia, nessa queda aqui eu comprei uns fundos bons com os preços muito baixos, bem baixo mesmo, porque aqui essa queda foi muito forte. Comprei fundos excelentes, né? Com ótimos preços, né? Talvez foi aqui que a ficha caiu. Falei, opa, peraí, estou comprando errado, né? Então, esse ponto aqui, galera, é um ponto muito importante. Então, ele chegou aqui, caiu, bom, já comecei a fazer compra. Então, eu comprei o que eu tinha, né? Eu não tinha muita grana para comprar também, mas eu comprei o que dava para ir comprando. Fiz até uns bons negócios. Nesse ponto aqui, eu já sabia o quê? Já deu sinais, sinais claros, que eu sabia já que ele ia buscar o quê? Esse alvo aqui, ó. Tá? Isso que eu já sabia que ele ia buscar esse alvo aqui. Agora, bateu no alvo, ele vai passar ou vai fazer o recuo? Eu não sei, tá? Não tenho noção que isso vai acontecer. A única coisa que eu aguardei foi exatamente isso aqui, ó, no semanal, tá? Exatamente isso aqui. Esse aqui já foi um sinal que o quê? De rompimento, que ele vai embora, tá? Ele vai subir. Mas ele vai subir para onde, né? Então é isso que é interessante, tá? Você aprender por quê? Você vai saber, você vai ter uma noção para onde ele vai, tá? É um ponto ali que pode dar, tem algum probleminha, pode dar algum problema. Qual é o problema que vai dar? Não sei, tá? A gente não sabe também. Você faz só a projeção. A partir desse ponto aqui, eu fiz a projeção, tá? E a minha projeção levou para onde, tá? Então ela levou para essa região aqui, ó.
Então essas linhas aqui, se você ver vídeo meu antigo, você vai ver a mesma coisa. Você só não vai ver isso aqui, você vai ver a linha sem essa parte aqui. Por quê? Porque quando eu fiz a projeção, ela não tinha subido ainda. Tá? Ela estava já armando o bot aqui para subir. Então a minha projeção levou para onde? Para 3.850 pontos. Tá? É exato? Não, ela vai para uma região. Tá? E o máximo até essa região aqui de quase 3.970, tá? Quase 4.000 pontos. Tá? Então a minha projeção levou para esse ponto. Tá? Então, já tinha os meus fundos já tinham valorizado bastante. O que foi que eu fiz? Quando ele passou aqui, eu já fiquei atento, porque ele tem que me dar alguma sinalização. Tá? Eu preciso entender a sinalização de correção. E ele me deu essa sinalização de correção, exatamente aqui no finalzinho mesmo. Tá? Então, na primeira vela que ele me deu aqui, já me deu a sinalização de correção. E foi o que eu fiz, vendi todos, tá? Então não tenho nenhum fundo imobiliário. Hoje é renda fixa e aguardando a oportunidade para comprar, né, fundo imobiliário. Ou até ações mesmo, tá? Mas as ações também tá complicado também. Eu também fiz a projeção do Bovespa também. Não vou mostrar aqui que o vídeo vai ficar longo, mas eu fiz a projeção mostrando exatamente para onde ele ia. E bateu certinho também, a mesma coisa, tá? Não mudou nada dos fundos imobiliários. Então aqui começou o processo de correção, tá? E essa correção, ela afeta quem, cara? Aqui, ó. HGLG. Ele está corrigindo? Não, porque o pessoal está com medo. Primeiro que é um fundo muito caro, não vale a pena comprar, tá? Não vale. O pessoal compra, mas a carteira fica horrível, péssimo. Então ele está fazendo a correção justamente por isso. É mercado, simplesmente mercado. Não tem nada demais no fundo. Continua a mesma coisa, não é a aquisição que ele está fazendo, tá? O relatório aparentemente está normal, o gráfico também dele está normal, tá? Não tem nada demais aqui, está só lateralizando. Subir mais, não. Eu não acredito que ele possa subir mais, por quê? E pode subir, tá? E vamos falar que pode subir. Pode subir por quê? Porque de repente o IFIX vai virar aqui, tá? Que é o índice de todos os fundos. Ele vira aqui e os outros o pessoal começa a comprar na doideira lá e ele vai subindo, de repente vai subindo e o HGLG também vai subir também. Tá? Então isso a gente não domina. Hoje, qual é a situação do HGLG? Tá? Então, graficamente, eu vou colocar aqui, vocês podem gravar e acompanhar aqui comigo. Tá? Situação do HGLG. Eu vou comprar HGLG agora porque está barato. Não está barato, é um fundo muito caro. 148,91 está muito caro. Tá? Então, esse ponto aqui, galera, ele está num ponto, ele tem um suporte aqui, tá? Tem um suportezinho bem, não é forte, é fraco. Provavelmente vai fazer um rompimento e rompendo esse suporte aqui. Então, ele tem um alvo bem definido, tá? Então, o alvo dele é essa região aqui, tá bom? Aqui em torno aqui dos 140 ou um pouco abaixo ali dos 137. Então, ele pode buscar essa região, tá? Então, essa região aqui é um ponto que o cara vai falar, eu compraria, é um ponto até de compra, tá? Mas eu não compraria. Mas tem gente que não olha para isso aqui. Ele vai comprar onde? Continua comprando, tá? Ele paga 151 e não espera o fundo bater esse ponto aqui em torno de 140, tá? 130, 137, 138. Ele não espera, ele compra, tá? E a carteira dele vai ficando horrível. Mas na frente ele está chorando fazendo vídeo que teve um maior prejuízo nos fundos imobiliários. Né? Você vê alguns vídeos do pessoal fazendo isso. Né? Não invisto mais porque não sei. Porque está investindo errado. Tá? Então a HGLG não vale a pena. Tá? Então o IFIX, galera, ele tem linha para queimar aqui ainda. Só para você ter uma ideia, eu vou aproximar aqui. Ele está no gráfico semanal. Tá? Só para você ter uma ideia. Então, você tem que aprender algumas coisinhas aqui na renda variável. Você vai tem que entender o que é média móvel, tá? É muito importante. Saber fazer as projeções, tá? Certinho. E vou falar para você, ó, 90% você vai acertar nessas projeções, tá? É onde vai dar uma direção para você fazer boas compras. Melhorar sua ansiedade para não ter pressa de sair comprando também, tá?
Então hoje aqui ele me dá a indicação que vai fazer correção, tá? A correção dele continua ainda. Por quê? Porque aqui eu estou no gráfico semanal, ele já fez a correção aqui no semanal, fez no diário, fez no semanal, e falta a correção aqui, galera, que é a correção do gráfico mensal, tá? Então a correção do gráfico mensal aqui, ela tem muita lenha para queimar, tá? Então aqui ela pode vir buscar esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui que ainda tem chão ainda, tá? Então essa região aqui, os 3.650 por ali, ele pode buscar. Pode não, ele vai buscar essa região, tá? E só que assim, na minha projeção, para eu fazer uma compra, ele tem que descer mais, ele tem que já buscar essa região aqui dos 3.500 pontos, tá? Então ali já seria um ponto já que eu sei que já queimou muita coisa e ali já tem fundos muito bons, fundos que já estão em preço muito bom para fazer compra. Então, por enquanto, não tenho interesse em comprar HGLG. HGLG, galera, para eu comprar, vou colocar até aqui no mensal, tá? Que o HGLG já viveu o seu bom tempo, tá? Porque ele vem subindo muito, tá? Vem subindo muito. Ele vinha subindo bastante, mas vinha numa condição favorável. Hoje ele não está mais favorável à condição dele. Para ele ficar favorável aqui, a renda fixa tem que bater ali 3%, tá? Não é bem assim que funciona, entendeu? E a gente sabe que no Brasil isso não vai acontecer. Então, esse ponto aqui. Eu, para comprar HGLG, eu sou bem sincero para vocês, tá? HGLG não pago além dos R$120 no HGLG. Nada além disso, tá? Então, para HGLG, provavelmente que vai demorar muito para eu comprar esse fundo aqui. Tá? Quer dizer, de repente não. De repente ele arma o bot aqui, faz esse rompimento aqui, dessa região compradora, essa zona compradora aqui, e vai buscar isso aqui brincando, tá? Então, a gente também não pode duvidar, também não, tá? Então, HGLG, eu não tenho interesse, né, em comprar HGLG. Esse gráfico aqui, galera, eu vou deixar ele salvo, tá? Então, vou salvar esse gráfico, tá? Vou deixar esse gráfico aqui salvo. Vou colocar até a data aqui na frente, aqui. Apesar que já aparece lá na frente também, quando salva também, tá? Então, mas eu mesmo assim, não, vou deixar, ela aparece automático também. Então, vou salvar esse gráfico aqui e quando for repetir um vídeo do HGLG, eu volto com o mesmo gráfico. Se vocês assistiram o vídeo anterior, vocês vão ver, se assistir esse vídeo aqui, no próximo vídeo, você voltar para esse vídeo aqui, vocês vão ver, as marcações estão no mesmo local e vocês vão ver como é que vai desenrolar isso aqui, ok? Então, é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Ajuda muito, mas muito a fortalecer o canal, ok? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.